A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala é o evangelista Vanildo. Nós estamos aqui nesta manhã para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com o nosso currículo nesse trimestre, estudando sobre os dons ministeriais e espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, e nós vamos dar continuidade nesta manhã a mais uma lição da nossa EBD online, interativa online. Como os irmãos sabem, muitos irmãos sabem, nós estamos com medidas restritivas na nossa cidade, não estamos podendo fazer as aulas presenciais, mas através dessa rica ferramenta, podemos chegar até você para lhe trazer a palavra de Deus através do estudo das nossas lições. Eu quero já convidar você que ainda não se inscreveu nos canais, nossos canais online, nossos canais, nossas plataformas. Nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook, Facebook AD Ibitinga, e no YouTube Assembleia de Deus Nova Aliança. Se inscreva lá e você vai ter tem muito conteúdo ali para que a sua vida possa ser edificada. Então se inscreva lá se você ainda não é inscrito, ainda não nos conhece. Nós estamos no Facebook e no YouTube, transmitindo sempre as nossas lives, fazendo a palavra de Deus chegar ao teu coração. Nós vamos dar início aqui. Nós já estudamos as lições neste trimestre, os dons de revelação, os dons de poder, dons de elocução, e entramos há pouco nos dons ministeriais. Já passamos pelo dom de apóstolo, já passamos pelo ministério de apóstolo, pelo ministério de profeta, e agora nós vamos pelo ministério de evangelista também, no último domingo, que foi a nossa última aula presencial, e hoje nós vamos iniciar o ministério de pastor, Ministério de pastor. Nossa lição de hoje, do dia 30 de maio de 2021, é a lição de número 9, o ministério de pastor. O texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo de número 11. Eu vou ler aqui para os irmãos, você que tem a sua revista, que tem um exemplar da revista da CPAD, vou colocar aqui na tela inteira para você ver, revista da CPAD, está aqui, ó, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e os homens com poder extraordinário. Então você que tem esse exemplar, claro que essa minha é de mestre, você tem aí a de aluno ou de mestre mesmo, e nos acompanha aí no nome de Jesus, Bíblias abertas, vamos estudar a palavra de Deus. Como eu disse aí, o textuário se encontra em João capítulo 10, versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras do próprio Jesus. A verdade prática diz assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Vou repetir. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos iniciar aí a nossa lição. A introdução diz assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiásticas e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, o Elinaldo Renovato vai citar aqui os desafios, os grandes são os desafios do pastorado. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar o rebanho de Deus. E é interessante, eu quero aqui já destacar um primeiro ponto, que um ponto importante a respeito do pastorado, e a gente vai entrar aqui e detalhar um pouquinho mais, mas é importante saber que
não só o ministério ou não só o dom ministerial do pastorado, assim também como o dom de evangelista, de apóstolo, de missionário, mestre, presbítero, ancião, enfim, né, bispo. Enfim, é importante nós entendermos que, como ele diz aqui, que o dia a dia do pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus. Então, é interessante que nós entendamos que não é só querer, precisa ser vocacionado, precisa ser chamado para desempenhar esses dons ministeriais a que nós falamos, estamos tratando aqui. É quem tem chamado, não é só querer. Ah, irmão, mas Paulo diz que, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Exatamente. Desejar não é receber. Paulo diz que ele se deixaria gastar, contanto que cumprisse o ministério que recebeu do Senhor. Então é importante nós entendermos que para seguir qualquer um desses dons, precisamos ser, o ser humano, a pessoa, o cristão, o crente, precisa ser vocacionado, precisa ser chamado, não é só querer. Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pode desejar e não ser chamado. Pode desejar e não ser chamado. Pode não desejar e ser chamado. Quantos? Né? Quantos que querem e não são? E quantos que às vezes nem queriam, mas são? Então Deus trabalha da sua forma, escolhe quem Ele quer. E é importante sabermos e entendermos que para desempenhar essas respectivas funções na obra de Deus, precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Não é só querer. Né? Não é só querer. Precisa ser vocacionado por Deus. Chamado por Deus. Né? Então quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. É o mistério que desejamos. Que todos desejássemos, né? Trabalhar na obra de Deus. Mas desejar não é receber. E Paulo diz que ele recebeu do Senhor. Então nós precisamos entender isso, né? Precisa ter o chamado da parte de Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Nós iremos aqui nessa manhã, e eu quero já destacar, é importante destacar nessa introdução, a caráter introdutório aqui, dizer que nós iremos tratar nessa lição sobre especificamente o dom ministerial do pastor. Não vamos falar de uma maneira específica, direta, ou não vamos falar de quem é credenciado, da posição eclesiástica em si. Nós vamos falar de quem tem o dom ministerial do pastor. Né? Nós vamos falar de todos aqueles que lideram a igreja local, que tem um chamado, que tem um dom, seja presbítero, seja pastor, né, seja bispo, seja missionário, ou outros que exercem ação pastoral mesmo não tendo qualquer credencial ou título. Né? Então é importante destacar isso, que nessa manhã a gente não vai tratar aqui só quem tem muita gente por aí que tem credencial, mas não tem um dom. Né? Então tem muita gente por aí que tem credencial, mas não tem um dom. E tem muita gente por aí que não tem a credencial, que não exerce, que não é separado, consagrado, enfim, ao cargo eclesiástico de pastor, mas exerce a função na liderança de uma igreja. Exerce a função na liderança de uma igreja local. Então é sobre esse dom que nós iremos falar nesta manhã. Especificamente sobre o dom do pastor. Né? Não vamos nos deter aqui a falar de quem tem credencial, né? de quem é credenciado. Né? Levando em conta, a gente precisa levar em conta que
Se a gente for levar em conta isso, em consideração isso é impossível não levar em conta esse assunto que agora a gente vai tratar, falando especificamente do dom de pastorado, até porque na igreja primitiva a gente vai ver, e o próprio Elinaldo Renovato ele diz isso, é algo que eu concordo plenamente com o que ele fala, né? Que na igreja primitiva os presbíteros exerciam esse dom, né? Então, biblicamente os presbíteros, não existe uma distinção, né, do presbítero. Se a gente for biblicamente buscar, não existe uma distinção bíblica de presbítero para pastor, né? Na verdade, na igreja primitiva, os presbíteros pastoreavam. Não havia essa distinção como a gente vê hoje, que existe, né? E a gente não vai entrar nesse mérito aqui, apesar de que a lição trata diretamente disso, né? Até quando eu estava estudando essa lição, eu até fiquei um pouco assustado pelo Elinaldo Renovato tratar tão diretamente desse assunto, né? Que essa escadinha que existe, né? As posições que existem, principalmente no que diz respeito à hierarquia eclesiástica, na igreja primitiva não era bem desse jeito que se destacavam as posições eclesiásticas, né? A gente vai ver que o presbítero era o que dirigia as igrejas, o presbítero era o que desempenhava, né? Até a gente vai ver na lição de número 11, que trata aqui nessa revista, o Elinaldo Renovato trata do presbítero, bispo e ancião. A gente vai ver exatamente ele dizendo isso, né? Que o presbítero na igreja primitiva, ele desempenhava a função direta na administração, tanto material como espiritual da igreja. Então, os presbíteros da igreja primitiva eram os pastores que pastoreavam as igrejas, né? Não existia essa distinção que existe hoje. Não, presbítero não é pastor. Pastor é pastor, presbítero é presbítero. Na igreja primitiva não havia essa distinção. A gente vai aprender isso aqui nessa manhã. Eu quero destacar aqui 3 estudos que existem na Bíblia de Estudo Pentecostal. Você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, você pode acompanhar 3 estudos importantíssimos para você consultar a respeito especificamente do dom do ministério pastoral, né? Na página 1677, vamos destacar aqui, como eu ouvi de um pastor muito conhecido, nós vamos destacar na página 1677 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem 3 estudos que eu quero destacar aqui para que você possa acompanhar como eu acompanhei, como eu li, e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você a respeito do dom ministerial de pastor. A página 1677, né, os pastores e seus deveres. A página 1867, qualificações morais do pastor. E página 1814, ali tem um estudo específico sobre os 5 dons ministeriais. Então, você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, você que não tem, você pentecostal que não tem a Bíblia ainda de Estudo Pentecostal, eu te aconselho a adquiri-la, porque nela contém muitos estudos edificantes nessa mesma visão pentecostal que nós temos, né? Então, você pode adquirir no site da CPAD, no Mercado Livre, enfim, você pode adquirir a Bíblia de Estudo Pentecostal, e tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você crescer espiritualmente e ministerialmente. Então aí, fica a dica aí, ó, página 1677, os pastores e seus deveres, página 1867, qualificações morais do pastor, e a página 1814 em diante, os 5 dons ministeriais, entre eles vai estar ali o dom do pastorado, tá bom? Então você pode acompanhar ali. Vamos para o primeiro subtópico aí, primeiro tópico, que diz assim: Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente
a sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, verso 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Vamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 13, verso de número 20. Vamos encontrar aqui, você que tem a sua Bíblia aí e queira nos acompanhar. É importante. Hebreus capítulo 13, o verso de número 20. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, olha o que ele vai destacar aí. Na carta aos Hebreus, Jesus é chamado de o grande, né? A palavra grega para grande é megas, né? Daí vem essa palavra que nós usamos muito, né? Mega isso, mega aquilo, para dizer de algo supremo, né? Então a palavra grande, ela vem da palavra grega megas, né? E pastor vem da palavra grega poimen, né? Então, o grande pastor das ovelhas é como ele é chamado na carta de Hebreus, capítulo 13, verso 20. Na primeira carta de Pedro, o Senhor é chamado de o sumo pastor. E é interessante o que Pedro fala, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Tá até na leitura diária, né? Eu não fiz para que a gente pudesse ganhar tempo, mas está na leitura diária da sua revista, aí você pode acompanhar, né? O 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Diz assim: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O termo grego aí que Pedro usa é arquipoimen, é formado de duas palavras, né, gregas. Arque, que quer dizer começo, primeiro, pioneiro ou autor, e poimen, que significa pastor. Então, Jesus, ele é o sumo pastor, o primeiro pastor, o início, né? O exemplo maior. Então, Jesus, ele é o grande pastor, como ele é dito aí, onde nós lemos em Hebreus 13, 20. Como grande pastor, Jesus é o maior dos pastores, assim como ele é rei dos reis e senhor dos senhores, é também pastor dos pastores. Jesus não é só o primeiro dos pastores da nova aliança, como também ele é a verdadeira matriz de todos os demais pastores. Ele é o pastor que gera pastores. Pastores são dados por ele à igreja. Então Jesus, ele é o sumo pastor, o autor, o primeiro, né? É a matriz. Nós vamos até falar a respeito disso mais para frente. Jesus ele é o padrão de pastor, o exemplo a ser seguido. Jesus, ele é o exemplo. O pastor Elinaldo Renovato, ele faz menção aqui no livro de apoio, dizendo assim, que nenhum pastor das igrejas locais deve aceitar o título de grande, pois só Jesus o merece, né? Existem grandes, né, pastores por aí que se intitulam grandes pastores, né? Mas só existe um, como diz o escritor, que é o sumo pastor, o arquipoimen, né? O pastor, o primeiro, o autor, o início, né? Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, Jesus, como disse para João no livro de Apocalipse. Então, ele é o grande. Nenhum pastor pode, como diz Elinaldo Renovato no livro de apoio aqui, se intitular o grande. Jesus, ele merece esse título, né? Nós vamos seguir aí, segundo subtópico, que diz aí, o pastor conhece as suas ovelhas.
Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor, arquepoimen, no grego, e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Então, vemos aqui Jesus falando da intimidade que ele tem com a sua igreja. Lembrando que a gente está tratando aqui, nesse primeiro tópico aqui, de Jesus, o sumo, o supremo, o primeiro, o autor. Então é desse que a gente está falando aqui, aquele que é o exemplo. E é por isso que Rinaldo Renovato inicia a lição do trimestre falando no primeiro tópico sobre Jesus, o sumo pastor. Porque Jesus, ele é o padrão a ser seguido, ele é o exemplo a ser seguido, né? E Jesus, ele conhece as suas ovelhas. O Jesus, ele conhece, ele sabe. Assim exorta, e é interessante que Provérbios capítulo 27, versículo 23, vamos ler o que diz lá, é interessante. Provérbios, escola bíblica, tem que ter Bíblia, né? Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 27, verso de número 23, aqui, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Então olha o que Salomão ele vai dizer aqui em Provérbios 27. Embora o contexto aqui se refira de uma forma literal aos cuidados pastorais, aos cuidados do pecuarista com seus animais, a aplicação pode se entender aos cuidados do pastor, os cuidados pastorais com as pessoas. O verdadeiro pastor está sempre presente, observando como fiel vigia as suas ovelhas. Então, o verdadeiro pastor, como Jesus deu o exemplo, dizendo que conhece as suas ovelhas, ele disse, olha, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz, de maneira nenhuma ouvirão estranho. Então fala de uma intimidade entre o pastor e as ovelhas, né? E essa intimidade que o pecuarista lá no Antigo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, né? O pastor de ovelhas, ele precisava ter, conhecendo as suas ovelhas, a limitação de cada uma, o defeito e a qualidade de cada uma, e para que ele possa ter cuidado de cada uma de forma individual. Então, o verdadeiro pastor, ele está sempre presente, aconselhando, ajudando, como Jesus está sempre presente na nossa vida, nos dando uma palavra, falando conosco, nos ensinando, nos exortando quando precisa ser exortado, nos ensinando quando precisa ser ensinado, tratando com amor quando precisa ser tratado com amor, né? Curando uma ferida, enfim, o pastor, o Jesus, o sumo pastor, ele está sempre presente, ele conhece as suas ovelhas. A gente vai observar na palavra de Deus que esse conhecer é no sentido de intimidade, né? Sentido de intimidade, de estar presente. Pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? Precisa ter cheiro de ovelha, precisa estar no meio das ovelhas, né? Então, Jesus, ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. O terceiro subtópico aí, eu estou acelerando um pouquinho aqui, para que dê tempo da gente comentar todos os tópicos que são importantes para a nossa aula. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita, que a gente estava falando agora há pouco, é o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Esse é o contexto que se valeu o Senhor Jesus
para referir-se aos ensinamentos ou ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10,10 é um texto muito conhecido e famoso. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento, perdão, deixa eu tomar o raciocínio aqui. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo, através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. João 10,15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, Jesus. Como a gente falou, Jesus é o padrão. Jesus é o exemplo a ser seguido. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, 2 ao 4. Há muitos que buscam tirar das ovelhas, né, apenas a lã, o leite e a carne, isto é, tirar proveito delas, pois são ladrões, mercenários e lobos devoradores. Então tem muitos desses por aí nos dias que a gente está vivendo, né? A gente vê muitos desses por aí, que querem apenas se aproveitar das ovelhas, se aproveitar da lã, se aproveitar daquilo que as ovelhas elas têm para dar, como está descrito em João 10,10, João 12,13, Atos capítulo 20, 29 e 30, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 3. Então, existem muitos por aí hoje, né? Muitos aproveitadores, né? Estelionatários da fé, né? Como a gente vê diariamente, irmãos, como a gente vê diariamente absurdos, né? De pastores que se intitulam pastores, né? Vendendo feijão, vendendo um lenço, né? Vendendo um óleo, vendendo uma fronha ungida. São aproveitadores da igreja, aproveitadores das ovelhas. São lobos devoradores, são ladrões, são mercenários, né? E como a gente disse aqui, estelionatários da fé, que dia após dia procuram inventar meios para, de alguma forma, obter um lucro através do pastoreio, através da administração das ovelhas, que não são nem dele, que não são nem dele, porque a Bíblia diz, né, não trate a obra de Deus como tendo domínio sobre ela, porque as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de Cristo. Ele está apenas desempenhando um papel por hora que o Senhor Jesus lhe designou. Mas quando Cristo voltar, esses mesmos pastores vão ter que se apresentar diante de Deus. E aí então nós vamos ver como vai ser, né? Como vai ser. Mas o bom pastor Jesus não veio para tomar a nossa vida. Olha que interessante isso. E sim para nos dar vida abundante. Então João 10,10 diz exatamente isso. Vamos ler. Vamos nos ater a esse texto. João 10,10 é bem conhecido, irmãos. Diz aqui, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Aí a parte B, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus ele não vem para tomar a nossa vida. Jesus ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha que lição preciosa que nós aprendemos com Cristo, o sumo pastor, o supremo pastor, o primeiro, o autor, né? O pastor dos pastores, o arquepoimen do grego, né? Olha que exemplo nós temos do nosso Cristo, um exemplo de humildade. Mateus capítulo 20, verso 28 diz isso aqui. Jesus ele diz, né? Vamos ler Mateus 20, 28, aliás.
Diz aqui, ó, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o próprio Cristo dizendo que não veio para ser servido, mas que veio para servir. Nós observamos uma certa vez, né, Jesus dizendo aos seus discípulos que disputavam entre si para ver quem era o maior, Jesus dizendo a eles, olha filhos, eu vos dei o exemplo. Jesus pega uma toalha, se cinge com a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Né? Um exemplo de humildade. O mestre dando um exemplo de humildade. Né? E ele diz, ó, eu vos dei o exemplo. Então Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. E infelizmente, nos dias que a gente está vivendo, existem muitos estelionatários da fé. Existem muitos ladrões e salteadores, né? Por aí vendendo rosa, vendendo chave, vendendo unção, vendendo lenço, vendendo tantas coisas, né? Ludibriando a ovelha, ludibriando as ovelhas, enganando o povo, né? Muitos desses aí. Ele não só nos protege em todos os momentos, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, versículo de número 4, como nos dá a sua própria vida para nos salvar-nos. Então Jesus, ele foi ao ponto de entregar a sua própria vida por amor às suas ovelhas, por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos nós somos ovelhas desse sumo pastor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele é o nosso verdadeiro exemplo. A primeira pergunta aí, ó, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, está diretamente ligada a quê? Ao valor que o Novo Testamento atribui ao Senhor Jesus. Então, grande pastor é ele. Essa atribuição é dada a ele. Ele é merecedor. De acordo com a lição, relacione as características do verdadeiro pastor. Essa pergunta de número 2 a gente vai ver a partir de agora no tópico 2, a qual nós vamos entrar aí. Só deixar uma frase aqui que eu escrevi aqui no meu esboço. Jesus, para a gente encerrar esse tópico 1 aí. Jesus, ele é o exemplo de amor sacrificial que todo pastor precisa ter. Então Jesus, ele é o nosso exemplo. Vamos entrar no segundo tópico aí. As características do verdadeiro pastor, né? Dizendo sem dizer. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Sempre costumo falar. Dizendo sem dizer nada. Falando através das atitudes. É isso que a gente vai ver agora nas características aí do verdadeiro pastor. Vamos lá que ainda tem bastante coisa para a gente ver aí. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Mas veja o que Linaldo Renovato diz. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. O que é íntegro? Inteiro, que não é corrompido. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não coaduna com a sua vida. Ou seja, não é equivalente àquilo que ele vive. Não é equivalente àquilo que ele prega, aquilo que ele fala, aquilo que ele ministra, não equivale àquilo que ele prega. E eu lembro dizer que aquele ditado popular, ele não serve para o cristão. Aquele ditado popular ele não serve no meio cristão. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente vai observar na palavra de Deus que era isso que os fariseus faziam.
lançavam um fardo nas pessoas que eles mesmo não podiam carregar. Jesus os repreende, dizendo, olha, vocês são hipócritas. Então nós não podemos ser hipócritas, né? Nós não podemos ser hipócritas. Esse ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não equivale, não pode se valer na situação do cristão, né? Do crente em Cristo. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Da simplicidade e mostrar-se esbanjador? Da humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra... Eu achei interessante demais essa frase do Elinaldo Renovato no final aqui, desse subtópico 1. Preste atenção. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, né? Então, não é só pregar. Pregar é fácil, a gente abre hoje. Infelizmente, irmãos, infelizmente, tem muita gente sendo influenciada pelas redes sociais. A gente abre o Facebook e vai ter lá milhões, milhares de lives da revelação, né? Pessoas revelando. A gente já falou aqui a respeito dos dons ministeriais de revelação, o que são e como identificar aqueles que estão usando isso de forma fraudulenta, de forma falsa. E infelizmente muitas pessoas no nosso meio têm sido influenciadas, têm sido guiadas por esse tipo de gente, né? Por esse tipo de gente, por esse tipo de mensagem falsa. Tá lá a live das revelações, né? Um monte de revelação, um monte de... Mas vai pesquisar a vida do camarada, né? Como diz um parente meu, mais torto que asa de xícara, né? Mais torto do que asa de xícara. É um ditado popular aqui do interior, né? Então a vida daquele que ministra a palavra, a gente está falando especificamente do dom pastoral, né? Daquele que exerce, daquele que tem o dom pastoral, o dom de pastor, mas a nossa vida cristã, no nosso cotidiano, né? De maneira geral, todo cristão que ministra o evangelho, que é portador da luz de Cristo, que é portador da luz de Cristo, porque Jesus, ele diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele mesmo diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então nós não podemos estar camuflados no meio do mundo, irmão. Fomos chamados para ser diferentes. Então a nossa pregação, a pregação do evangelho, precisa coadunar com a nossa vida cristã. Precisamos viver o evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos. A melhor palavra... Então, olha que palavra que o Elinaldo Renovato cita aí. Antes de cuidar da doutrina da igreja, o pastor deve ter cuidado de si mesmo, né? Lembro que Paulo falou a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, de 1 Timóteo. Vamos ler lá para nós termos essa referência também. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Verso 3 não, aliás, verso 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo vai dar conselho ao jovem Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, dizendo: olha, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Ou seja, tem cuidado de viver aquilo que você está ministrando, aquilo que você está pregando. No versículo de número 12, ele diz: olha, Timóteo, ser o exemplo dos fiéis, né? Então, como pode um pastor, né? Como pode um líder de igreja, que se diz líder de igreja, ser mal pagador? Não tem como, irmão. Andar em desonestidade, né? Fazer gato na energia elétrica. Não tem como. Como pode alguém que se diz líder de igreja, líder de cristãos, líder de igreja, seja ele presbítero
ou pastor independente do cargo que exerce, mas que está na liderança de um povo, como pode um pastor, um líder de igreja, não pode sair na rua porque deve no mercadinho da esquina? Né? Como que pode? Não pode, né, irmãos? Né? Faz gato na energia, faz gato na água, né? Anda de forma desonesta. Anda de forma desonesta. Né? Tem soberba, é arrogante. Então não pode. Né? Não pode. Então, nós precisamos entender que o líder precisa ter um caráter íntegro, inteiro, que não é corrompido pelas coisas deste mundo, né? Porque a gente vive, infelizmente, criou-se um bordão nesse país, né? Criou-se um bordão nesse país, infelizmente, destruído pelos anos, dos nossos anos e anos de governantes que passaram aí, que trabalharam fortemente para destruir a moral desse país, né? Para destruir tudo que é moral, tudo que é íntegro, tudo que é correto, e criou-se um bordão do jeitinho brasileiro, né? E eu quero repreender isso no nome de Jesus. Eu quero repreender isso em nome de Jesus, né? Porque parece que faz referência que o brasileiro ele engana, ele corrompe, né? Então nós precisamos ter um caráter íntegro, irmão. Buscar andar de forma honesta, e íntegra, e principalmente aqueles que têm o chamado dom de pastor na sua vida, que lideram uma igreja, que têm uma posição de influência, seja ela qual for, mas que tem uma posição de influência. Nós precisamos, como Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, olha, ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. Diz aí, os homens têm, o pastor não pode ter em seu caráter nada que lhe cause vergonha ou constrangimento. Então Paulo vai dizer em Timóteo, capítulo 2, verso 15, homens que não tenham de que se envergonhar. Que não tenham de que se envergonhar. Ou seja, seu caráter é limpo, é íntegro, na cidade que ele vive, no meio que ele vive, né? Como pode um pastor ter mais de uma mulher? Não pode, né? Não é um caráter íntegro. Não é um caráter íntegro, né? Os homens têm de reconhecê-lo como um ministro de Cristo. Para isso, é necessário que este líder espiritual tenha manifesto em sua vida aquilo que diz Gálatas 22, 23, o fruto do Espírito. Com isso, não se espera que o pastor seja perfeito, irmão. Não é que a gente está dizendo que o pastor ele precisa ser perfeito. Não existe um ser humano perfeito. Mas o obreiro da casa do Senhor, o líder, ele precisa ser irrepreensível, né? Como diz a palavra de Deus, o próprio Paulo dizendo, 1 Timóteo 3:2 e Tito, capítulo 1, verso do 7 ao 9. Precisa ser irrepreensível. Nós vamos para o subtópico 2 aí, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo, né, ou como a gente já disse, que no Antigo Testamento, ou, aliás, na igreja primitiva, no Novo Testamento, no início, não havia essa escadinha que se há hoje, principalmente no que diz questão aos cargos eclesiásticos, né, cooperador, diácono, presbítero, depois evangelista, depois pastor. Então lá na igreja primitiva não existia isso. O presbítero era aquele que pastoreava na época. Os presbíteros pastoreavam na época. Por isso o texto de 1 Timóteo afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, não pode tomar um golinho de vez em quando, nunca, né, irmão? Espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento,
A recomendação é que o obreiro seja moderado. O que é ser moderado? É ser equilibrado, é ter equilíbrio. Então, o obreiro, o pastor, o bispo, aquele que exerce influência, ele precisa ser equilibrado, né? Precisa ser equilibrado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente também aos infiéis. Precisa dar o exemplo também aos infiéis, ao seu vizinho, né? Tanto a Timóteo como a Tito, Paulo exortou a que se pusessem como modelo moral e espiritual a ser seguido pelo rebanho. Pedro dá igual exortação também em 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3. O pastor, como qualquer líder espiritual, não pode adotar o discurso de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é o que a gente acabou de dizer. Antes deve ter condições de dizer como Jesus, dei-lhes o exemplo. Jesus disse isso para os discípulos. Ou como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E as pessoas, tem muito pastor, tem muito líder que diz, irmão, não me imita não, irmão, mas se não imitar você, vai imitar quem? Não é? Se não imitar você, vai imitar quem? Tu é o exemplo. Você é o exemplo. Né? A liderança precisa ser o exemplo. Por isso Paulo vai dizer, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, mas Paulo... Bom, Paulo passou e hoje é a nossa vez de ser o exemplo dos fiéis. Hoje é a nossa vez de dizer como Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não tinha defeitos? Claro que Paulo tinha defeitos. Se nós convivêssemos com Paulo, com certeza iríamos achar muitos defeitos em Paulo, irmão. Muitos defeitos em Paulo. A Bíblia não entra nos pormenores da sua vida, das atitudes, daquilo que... Mas Paulo era um homem pecador como nós. E o tempo de Paulo passou e ele deixou um legado, deixou a palavra escrita, foi usado por Deus. E hoje somos nós, irmãos, é a nossa vez de dar o exemplo. É a nossa vez de dizer para o rebanho, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas muitos não podem dizer isso, né? Porque não dá o exemplo no seu trabalho, não dá o exemplo na faculdade, não dá o exemplo na escola, né? Então muitos não podem dizer isso. Nós precisamos ser o exemplo dos fiéis, como Paulo exorta Timóteo, Tito, a ser exemplo moral, tanto para a igreja quanto para os infiéis. Que as pessoas nos considerem ministros de Cristo. Né? Sejamos diferentes, irmão. Diferentes. Vamos dar prosseguimento aí. Mesmo dos descrentes, o pastor precisa gozar de um bom testemunho. Afinal, ele precisa ganhar os de fora e preservar os de dentro. Então, olha que grande responsabilidade. Ganhar os de fora e preservar os que estão dentro da casa. Terceiro subtópico, né? Esse é acho que um dos maiores desafios para todo o cristão. Exemplo para a sua família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade de igreja. Então não existe esse negócio de a obra de Deus em primeiro lugar, antes da sua família. Não. Né? Primeiro Deus, depois a sua família e depois a igreja, depois a obra de Deus. Então, a nossa família precisa vir em segundo lugar, irmão, depois de Deus, a nossa família. Né? Governar a própria casa, com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem de seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. E é interessante a gente frisar essa palavra, credibilidade. Irmão, se você não tem
credibilidade no seu ministério, então você não tem nada. Porque credibilidade é tudo, né? E algo que passa, de fato, segurança e credibilidade é o cuidado com a nossa família, no qual muitos, inclusive nós, estamos devendo. Estamos devendo. Então muitos cuidam da obra do Senhor com esmero, mas esquecem de cuidar da própria família. Muitos cuidam da obra do Senhor, da igreja, com esmero, mas esquecem da esposa. De que adianta, irmão? Cuidar com tanto esmero da obra de Deus, mas se esquecer de cuidar da esposa, se esquecer de cuidar dos filhos. Então a nossa família precisa vir em segundo plano, depois de Deus, a nossa família, e depois a família, a obra, a igreja. Precisamos ser o exemplo para a nossa família, para os nossos filhos, esposa, netos, sobrinhos. Precisamos ser influenciadores positivos dentro da nossa casa. Positivos, né? Positivos. Ter equilíbrio, né? Um líder desequilibrado no seu lar é um líder que não vai conseguir ter sucesso na sua vida ministerial. Não vai conseguir ter sucesso. A gente vê um exemplo claro disso. Um exemplo de homem de Deus que a gente pode citar na Bíblia. É o exemplo de Noé. Noé não ganhou ninguém de fora, embora ele tenha pregado para os que estavam fora. Mas ganhou todos os de sua família. Das avassaladoras águas diluviais escaparam Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Então olha que coisa tremenda é o exemplo familiar. Então Noé, como um homem sábio, como um líder, ele liderou primeiro a sua família. Primeiro a sua família. Da família de Noé não se perdeu ninguém. Ele ganhou a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Não ganhou ninguém de fora, é verdade. Mas apesar de que pregou durante muitos anos que o dilúvio viria e que a única maneira de se salvar era entrando na arca, ninguém quis, ninguém dos de fora aceitou a palavra que Noé disse. Mas a sua família ele conseguiu ganhar. Então a tua primeira igreja, líder, a tua primeira igreja, pastor, a tua primeira igreja, presbítero, a tua primeira igreja é a sua família. Cuide bem da sua família. Cuide bem de sua esposa. Cuide bem de seus filhos. Seja o exemplo que eles precisam que você seja. E é interessante que, na maioria das vezes, irmão, na maioria das vezes, a gente consegue enxergar claramente isso. Né? A gente consegue enxergar claramente isso. Que os nossos filhos são dados a nós pelo Senhor. E cabe a nós a responsabilidade de educá-los segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor. E ser o exemplo que eles precisam. Mas a maioria das vezes, as falhas que nossos filhos cometem, as falhas que eles têm, são nada mais, nada menos do que o reflexo das nossas próprias falhas. Né? Como pais, como tios, como influenciadores. As falhas que eles cometem, porque eles cometem, porque estão a nosso cuidado. Né? Estão a nosso cuidado. As falhas que eles cometem são muitas vezes, ou na maioria das vezes, o reflexo das nossas próprias falhas. Então sejamos o exemplo que a nossa família precisa. Sejamos o exemplo que a nossa família precisa. Né? No trato, no cuidado, no ensino, na oração. Sejamos o exemplo que a nossa família precisa. Vamos para o terceiro tópico aí, para a gente caminhar já para o final da nossa lição. O ministério pastoral. Vamos só falar as duas questões aí. A segunda questão que a gente já citou anteriormente diz assim: de acordo com a lição, relaciona as características do verdadeiro pastor. Então vamos lá. A gente falou agora, um caráter íntegro, né? Um exemplo para os fiéis e os infiéis, e um exemplo para a sua família. Né? Segundo
no texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3, cite o que o pastor não pode ser. Né? Então está lá no texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3, e afirma que o bispo não pode ser dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não contencioso, não avarento. E é a recomendação que é que o obreiro seja moderado, né? Equilibrado. Né? Vamos para o nosso terceiro tópico aí para a gente caminhar para o encerramento. O ministério pastoral. A missão do pastor. A missão do pastor. O termo grego, ou o termo pastor, do grego poimen, que a gente já falou, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, né? Então, como dissemos na introdução, né, da nossa lição aqui, a gente vai ressaltar mais uma vez aquilo que a gente já disse na introdução. Por pastor, não nos referimos apenas ao que tem credencial de pastor, nem apenas ao que está no topo da liderança eclesiástica. Não se trata disso essa lição, né? Antes, referimos-nos a todos os que têm vocação pastoral, aqueles que são chamados, que têm o dom de pastor, e aos que receberam esse dom, trabalhando em parceria com os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres que Cristo deu à igreja. Os pastores sobre os quais repousa a liderança da igreja local devem trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, a missão do pastor é ensinar a palavra de Deus, ensinar a igreja, aperfeiçoando os santos através da palavra, edificando o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, como está em Efésios capítulo 4, verso de número 12 e 13. Então, que grande responsabilidade que está sobre os ombros daquele que exerce liderança sobre uma igreja local. Uma grande responsabilidade, né? De conduzir as ovelhas que não pertencem a ele, como a gente já disse aqui. Conduzi-las de forma perfeita ao céu, apresentando a Cristo as ovelhas que ele entregou na sua mão. Então, que grande responsabilidade que tem o pastor. Que missão, que grande missão que tem o pastor. Vamos para o segundo subtópico aí. Uma missão polivalente, né, que tem múltiplas, exige, né, demais, né? As atribuições atuais de um pastor variam muito de igreja para igreja. Há igrejas como governo congregacional ou presbiteriano, onde existem juntas diaconais ou um presbitério para cuidar das demandas administrativas e financeiras da igreja. De fato, biblicamente falando, o pastor é polivalente, mas não centralizador. Então, suas principais atribuições são, eu marquei aqui algumas: alimentar o rebanho, guiar o rebanho, proteger o rebanho, e em tudo isso deve predominar a oração e o ensino da palavra, matérias nas quais o pastor deve ter grande experiência. Então, por isso ele diz que a missão do pastor ele é polivalente, envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização e missões, pregação expositiva da palavra de Deus. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador, administrador eclesiástico. Apesar de que existem algumas igrejas que
pastor não precisa exercer diretamente um papel de administrador material, né, da igreja, enfim, dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então, olha quanta responsabilidade que um pastor tem sobre seus ombros. Por isso, a Bíblia Sagrada vai dizer: lembrai-vos dos vossos pastores que ensinam a palavra, para que façam isso, né, com alegria e não chorando, porque isso não vos seria útil. Então cuide do seu pastor, cuide do seu líder, porque as responsabilidades que ele carrega sobre os ombros são grandes. E diferente de nós, né, diferente de nós que muitas vezes temos o nosso momento de descanso, o nosso momento de lazer, o pastor muitas vezes não goza dessas atribuições, né? Não goza dessas benesses, né? O pastor nunca descansa, né? Se o pastor sai para viajar, se o pastor sai de férias, muitos já começam a dizer: olha, mas o pastor, né, não pode tirar férias, o pastor não pode isso, o pastor não pode aquilo, né? Então, e por isso a gente vê que muitos pastores têm enfrentado grandes dificuldades, até mesmo psicológicas, por conta da grande pressão a que são submetidos, por conta da grande responsabilidade que existe sobre os seus ombros. Então cuide de seu pastor, cuide do seu líder, né? Cumpra com a palavra de Deus, né? Cuide de seu pastor, cuide do seu líder, né? Trabalhe de forma que a obra do Senhor, de que o fardo que ele carrega sobre os ombros se torne mais leve, né? Vamos para o terceiro subtópico para a gente encerrar. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não o poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, olha aí, tanto para admoestar com essa doutrina, quanto para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores aos quais convém tapar a boca ou silenciar, né? Então o pastor, além de todas as suas responsabilidades, ele tem também que se manter vigilante contra os falsos pastores, contra os falsos obreiros, né? A qual convém silenciá-los, né? Então, por isso Paulo vai dizer aqui, ó, que eles sejam poderosos, tanto para demonstrar quanto para convencer aqueles que contradizem a palavra e a doutrina da palavra de Deus, né? A igreja deve ser vigilante quanto aos falsos pastores, especialmente aqueles brincalhões que nunca ensinam a doutrina bíblica, só falam em bênção financeira, né? Como a gente vê a teologia da prosperidade aí que está bombando, né? Como Jesus disse, não sigamos, antes fujamos dele, tá? Em João capítulo 10, verso 5. E também o pastor fiel precisa estar vigilante sobre o rebanho para que os falsos pastores não adentrem ao curral das ovelhas para arrebatá-las. Os falsos pastores, vendedores de vitórias fáceis, mentirosos, larápios, né? Ministros da heresia e da imoralidade precisam ser silenciados. É como disse Paulo a Tito aí. Então o pastor precisa também estar vigilante a esses falsos pastores, falsos ministros, que deturpam a palavra, que querem de alguma forma enganar, né? Vender vitória fácil, né? Mentindo. Então o pastor também precisa estar atento aí.
A síntese do tópico 1, do tópico 3, aliás, diz assim: a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Por isso eu disse aqui no início desse tópico: cuide de seus pastores, cuide bem deles, do seu líder, porque realmente a responsabilidade é muito grande, né? Por isso Paulo vai dizer, né, que aqueles que exercem bem esse ministério são dignos de duplicada honra. São dignos de duplicada honra. São dignos de um salário, né? São dignos de receber um salário. Então nós cuidemos de nossos pastores. Vamos para a conclusão, para a gente encerrar. Deixa eu só ler essa reflexão aqui, que está na Revista do Ensinador Cristão, página de número 33, que diz assim: devemos lembrar que pastores são humanos. Eles podem cometer falhas e cabe a nós ajudar no que for preciso. Quantos pastores estão cansados e doentes porque nunca tiraram um momento de descanso? Não passeiam com a família há anos. Eles precisam. Então o pastor também precisa de descanso, o pastor também precisa de ajuda, também o pastor, o líder também precisa de um abraço, também precisa da sua mão amiga. Então ajude no que for preciso e no que for possível. Conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as lutas e os apoiemos com amor e com carinho, né? Possamos ser compreensíveis com nossos pastores. Como vimos, o pastorado não necessariamente tem a ver com credenciais eclesiásticas, e menos ainda com diplomas teológicos. Seminários podem treinar e instruir, mas jamais formar pastores. O pastorado é dom de Deus para a igreja, a fim de nutrir o povo com o ensino da palavra de Deus. Encaminhar o povo na adoração, no serviço da obra do Senhor e proteger as ovelhas de Cristo contra forças contrárias do mal que buscam cercar o rebanho e destruí-lo. O pastor é reconhecido por Deus como o anjo da igreja, mas de modo algum pode se colocar como Deus da igreja. Ele é o maior que, na verdade, é o menor, o servo de seus irmãos. Que Deus possa vos abençoar. Não desista, irmão. Continue estudando a palavra de Deus, mesmo com as restrições que às vezes, eu não sei se na sua cidade tem, mas aqui na nossa cidade nós estamos restringidos de fazer escola bíblica dominical, mas não abra mão da escola bíblica dominical. Siga pelas redes sociais, busque aprender a palavra, leia a revista na sua casa, encoraje os seus filhos, encoraje a sua família a estar na escola bíblica dominical. Você obreiro, você líder, você irmão que exerce influência na igreja de Deus, venha para a escola dominical, apoie esse trabalho. Você pastor, você líder, apoie o trabalho de escola dominical, porque é a maior escola do mundo. É a maior escola do mundo, que não entra em recessão, que não tira férias, né? E a gente está aqui se reinventando para trazer a palavra de Deus até você, mesmo com restrição, mesmo tudo fechado, né? A gente faz live, se empenha para que a palavra de Deus, de alguma forma, ela possa chegar até você. Então, prestigie, participe, se matricule, para que você possa ser edificado, aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero lembrar os irmãos, você que nos ouve, que nós estamos nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no YouTube. No Facebook através da AD Nova Aliança, você vai digitar lá AD Nova Aliança, você já vai encontrar. Nós estamos ali no Facebook e no YouTube Assembleia de Deus Ministério Nova Aliança. Então, Facebook AD Bitinga, YouTube Assembleia de Deus Nova Aliança. Entre lá, se inscreva e ali vai ter live todas as terças, né? Tem live aos sábados.
às terças-feiras, nossos cultos de ensino da palavra de Deus. Você vai ter a sua vida edificada, a sua família edificada. Aos sábados temos nossos cultos e você vai poder ouvir a palavra. E nessa época de pandemia, que às vezes a sociedade está com restrição, você não pode ir para a igreja, mas você pode cultuar na sua casa, adorar a Deus juntamente conosco. Então, eu convido você. Deus abençoe, que Deus continue em Cristo Jesus alcançando a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe.